Olá, tudo bom com vocês? Espero que sim. E essa semana eu vim trazer as minhas bandeirinhas, né? Conforme prometi. Então, essas aqui foram as bandeirinhas que ficaram na frente da minha casa. Nem tão sujas, né? Muito bom. Tem um pouquinho de poeira mesmo, assim. Não tanto. E as que eu deixei no quintal da minha casa são essas aqui, que também estão bem limpinhas. Então isso quer dizer que eu moro num local bem bom. Então, conforme eu tinha explicado para vocês, aqui na rua da minha casa é uma rua que não tem saída. E aí ela tem uma reserva ecológica ali na quadra de baixo. Então, quando a gente chega na esquina já é um mato bem grandão. E aí tem terreno baldio na frente da minha casa, então não tem muita circulação de pessoas aqui na rua e nem de carros. Então isso faz com que seja um ambiente com um ar bem bom. Espero que vocês tenham feito também e que a de vocês também tenha ficado bem boas. Mas mandem-me fotos explicando como ficou a de vocês. Então, para continuar lá na página 42 do nosso livro velho, nós comentamos sobre a quantidade de água no planeta. As primeiras videoaulas lá foram feitas bem nessa parte. Então, lá no Positivon foi postado até uma experiência, a moça fez uma experiência com a quantidade de água no planeta. E aí, esta foto aqui da Terra vista no espaço, né? Lá em 1961, o primeiro cientista que foi para a superfície aí do nosso universo, chamado Yuri Gagarin, ele disse que quando ele chegou lá e olhou para a Terra, ele falou: a Terra é azul. E por que ele falou a Terra é azul? Porque praticamente aí mais de 70% da nossa superfície do planeta é composta por água. Então causa isso para nós a falsa impressão de que a água é inesgotável. Porém, olha só os dados que eu peguei lá no site ANA, que é uma agência do governo sobre a proteção da água. 97,5% dessa água que está na superfície do planeta, ela é salgada. Então, não é boa para o nosso consumo. E para a gente conseguir consumir ela, tem que fazer um processo chamado dessalinização, que é caríssimo. Então, não vale a pena. E apenas 2,5% da água é doce. Só que dessa água doce não é tudo que está disponível para gente. 69% dela, ou seja, mais da metade dessa água doce que existe, está congelada nas geleiras. 30% estão nos lençóis freáticos, ou seja, são águas subterrâneas, e apenas 1% que é o que está disponível para nós em rios e lagos. E aí nós temos um pequeno problema que nos mostra aqui o livro nesses 3 pontinhos vermelhos. A população mundial nos últimos 50 anos triplicou, ou seja, tem 3 vezes mais pessoas ingerindo água. Além de que, na verdade, o maior principal consumo não é nem a ingestão de água, mas essas pessoas precisam alimentar-se. E para elas alimentar-se, existe a agricultura, que ocupa muita água através da irrigação, a industrialização, que também gasta muita água nos seus processos, né? Além da produção de energia elétrica e outras atividades que ocupam a água. Né? Então, aí muitas dessas, além de que muitas dessas águas podem ser até contaminadas, né, por venenos, entre outras coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia aí que podem causar prejuízos nessa água. E aí então, a moça lá do Positivo fez essa experiência aqui. Ela pegou 2 potes graduados de 1 litro, né, e dois recipientes com 100 ml e foi colocando lá naquela videoaula as quantidades que tinham. Então aqui nós vamos corrigir nessa conclusão na página 43. Ó. Vamos imaginar que desse valor de 1 litro de água, ou seja, 1000 ml, corresponde a toda a água existente do planeta. Se ela é toda a água existente do planeta, sabemos já que 97,5% dela é doce, né? Então, isso quer dizer que ali, ó, 975 ml de água correspondem a toda a água presente nos mares e oceanos. Essa água é salgada, podem responder ali, ó, e por isso imprópria para o consumo da maioria dos seres vivos. Na B, né, nós vimos que 2,5% é água doce, diz que os 25 ml correspondem a toda a água doce, né? Então ela encheu aqueles potinhos conforme na figura ali embaixo. E desses, 17,5 ml correspondem à água presa nas geleiras, né? Portanto, é de uso difícil. Os 7,5 do outro recipiente correspondem à água doce líquida, que aí vai estar, né, também nos rios e subterrâneos. Na C,
As duas outras gotas correspondem à água de rios e lagos, também identificadas como água superficial, que é aquela a qual temos acesso, né, e que geralmente pode ser consumida pelos seres vivos. Então ali a C vai ser rios e lagos. E a D, né, não tinha nada para responder, só a critério de conhecimento mesmo. A última gotinha corresponde à água existente na atmosfera em forma de vapor, né, que nós não conseguimos ver, tá aí no ar dissolvida, graças a Deus, porque ajuda o nosso pulmão, então, né? E a água misturada entre as partículas do solo. Então lembra que eu comentei na aula passada, né, que a umidade do solo é muito do ar é muito importante, né, para que não cause doenças respiratórias. E aí nós vimos o ciclo da água. Então esse ciclo da água, que estava lá na outra página, ele nos mostra, ou ciclo hidrológico, eles nos mostram o quê? Que essa água que está presente no planeta, ela vai fazer o quê? Ela vai sofrer processo de evaporação, então lá mostra um rio, um lago, ó, evaporando, e essa evaporação vai fazer o quê? Formar nuvens e vapor de água. Quando essa nuvem estiver bem pesada, vai chover, e ela vai voltar para a superfície do planeta. E ali também tem outras, ó, água acumulada em forma de neve ou gelo, rios e lagos, né? Isso faz a evaporação e faz com que essa água volte em forma de chuva, né? E ali embaixo, bem embaixo, nós temos ali o fluxo de água subterrânea, né? Que são os lençóis freáticos, que nós comentamos aí que são 30% da nossa água, né, doce que está aí no subterrâneo. Como que eu consigo acessar essa água? Fazendo poços, né? Poço artesiano, você já consegue acessar essa água. E aí, olha só que legal, ainda bem que nós conseguimos fazer o nosso terrário lá no laboratório, né? E o que eu queria mostrar com esse terrário? Exatamente o ciclo da água. Quando eu falei lá que era pra gente tampar com aquele papel filme que a gente tampou, e daí alguns perguntaram se tinha que tirar, e eu falei que não, que era pra deixar. Quando a gente fechou ele, a gente viu que deu uma estufada, né? E depois a gente viu que formou gotículas de água em cima e que as nossas plantas nasceram, mesmo que estivesse 100% fechado. Por quê? Então vamos por partes, vamos responder ali, ó. Que etapas do ciclo da água nós observamos? Então, na verdade, quando nós plantamos a nossa sementinha e a planta nasceu, ela transpirou água, certo? Então, uma etapa presente que nós vimos foi a evaporação, porque as plantas, elas transpiram água. Se nós pegarmos uma planta hoje, lá no quintal da nossa casa, colocarmos um pacotinho nela, transparente, e amarrarmos ela, a gente vai ver que no fim de algumas horas já acontece. Você vai ver que o pacotinho ele fica todo cheio de gotículas de água, porque a planta sofre evaporação da água. Todos os nutrientes sofrem evaporação da água, assim como nós, através do suor. Então ela evaporou. E o que aconteceu? Ela se condensou, ou seja, ela acumulou. Então, como ela evaporou, a gente não via, ela estava em forma gasosa. Porém, ela se condensou, ou seja, lá em cima do potinho, ela formou gotículas. Então, nós vimos evaporação, nós vimos condensação, que é o ato do vapor de água tornar-se líquido de novo. E aí ela se aglomerou lá em cima no plástico, né? E essas gotas, então, quando elas ficaram pesadinhas, elas caíram para a terra. E isso quer dizer, então, que ela precipitou, né? E ao precipitar, ela caiu e infiltrou. Então, quais as etapas que nós vimos do ciclo da água? Todas, né? Ela evaporou, ela precipitou, né? Ela acabou chovendo aí, né? Ela retornou ao ambiente, ou seja, ela precipitou e depois ela ainda infiltrou no solo para servir de água para aquela plantinha. Por isso que a planta cresceu. Ah, mas faltava ar? Não, né? A planta produzia o seu próprio, através da fotossíntese, produzia o seu próprio alimento, produzia o seu próprio gás carbônico e oxigênio. 2. Considerando que o seu terrário está bem vedado, né? Que era o que nós fizemos lá, colocamos aquele papel. Está bem vedado e equilibrado. Será necessário abri-lo para regá-lo as plantas? Isso também teve pergunta na sala. Não, né? Por quê? Porque a água que a gente colocou lá dentro, ela não vai acabar, ela vai ficar fazendo o seu ciclo. Ou seja, ela vai chover, né? Entre parênteses, ou seja, ela vai transpirar da planta, ela vai condensar lá em cima, vai precipitar e infiltrar. É o ciclo da água, ela vai fazendo. E isso causa a impressão de que erroneamente a água nunca vai acabar, que é um bem inesgotável. Na verdade, não.
porque a nossa água ela vai contaminar-se. E outra coisa, a estiagem que nós estamos sofrendo aqui, por exemplo, né, tem muitas chuvas em outros locais. Porém, ali era um local pequeno, né? Mas poderia ser que aquela água evaporasse e fosse chover em um local bem distante. Então, para nós, principalmente, está faltando água. Então, olha só que interessante, ó. O vapor presente na atmosfera é importante, conforme nós comentamos lá, né? Quando a gente falou da qualidade do ar, ó. A umidade relativa do ar, ela é muito importante, ó. Ar muito seco, abaixo dos 30% de vapor de água, causa problemas alérgicos e respiratórios, o nariz resseca demais, acaba correndo sangramento, né? A pele resseca, irrita os olhos, né? E garganta. Então é muito comum isso acontecer em períodos de seca. E aí então, vamos comentar sobre a água nos seres vivos. Se não existisse água, teria como nós termos vida? Não, né? E nós somos os seres vivos. A gente fala seres vivos, imagina os animais ali como mostra uma água viva, né? Uma medusa. Mas não. Nós precisamos, todos nós, os seres vivos, né? Então existem seres vivos aquáticos, como essa medusa aí, ó, que mais de 90% do corpo dela é composto por água. Então é muita água. Então as células, né, que formam o nosso corpo, eles precisam dessa água para concluir os seus processos metabólicos, que a gente chama. Ou seja, as células, ela é como se fosse um indivíduo. Ela respira, ela se alimenta, né? Tudo isso. Para manter o seu volume, o seu tamanho, né, dessas estruturas, elas precisam realizar vários processos e esse processo precisa de água. Por isso que nós devemos ingerir muita água durante o dia, né? E até porque nosso corpo, dessa água viva era 90%, mas o nosso corpo tem cerca de 70% de água. E aí estruturas muito importantes do nosso corpo são formadas por água. E aí todo o nosso corpo trabalhando durante o dia, essas células trabalhando durante o dia, causam uma sujeira, entre parênteses, né? E essa sujeira precisa ser eliminada do nosso corpo. Como que o nosso corpo vai eliminar essas excretas, né, que são resultados do processo metabólico do nosso corpo? Através da urina, né? E essa urina, então, através da urina, até das fezes, do suor, tudo isso vai sair a água. E aí, então, nós precisamos repor essa água, né, para não mantermos aí desidratados. E aí, as doenças relacionadas à água, né, que nós comentamos, doença que está muito grave, né? Tinha até pessoas na nossa escola que acabaram sofrendo dessa doença. Eu também já peguei dengue, embora não nesse ano, mas já peguei há muitos anos atrás. É uma doença muito horrível, dá muita dor no corpo, tudo. E como que ela é causada? Ela é causada exatamente pela quantidade de água parada que nós temos. Então, um potinho pequenininho, uma tampinha de garrafa que seja, que ela fique virada e acumule água, já é o suficiente para o mosquito Aedes aegypti, que é aquele que é o vetor, né, dessa doença. O que é o vetor? É aquele que transporta essa doença. O que ele vai fazer? Ele vai lá, coloca o ovo nessa água e nasce essa larva e o filhote vai crescer e tornar-se o mosquito Aedes aegypti. Ao picar, todo mosquito Aedes aegypti transmite a dengue? Não, somente aquele que está contaminado. Ou seja, se vier um mosquito Aedes aegypti sem contaminação e me picar, não vai acontecer nada. Porém, se eu estiver doente e ele me picar, ele vai se contaminar. E todas as pessoas que ele picar dali pra frente vão ficar contaminadas pela dengue, pela zika, pela chikungunya, né? Então são doenças bem sérias. Aqui em Medianeira já provocou só esse ano 5 mortes, né? Então são doenças que... E além de que a pessoa que pega dengue, ela fica um tempão até recuperar todo o seu sistema imunológico. Ela é uma doença bem difícil, né? Então não devemos deixar água parada. Olha só a água poluída, né, no rio Tietê. E agora nós estamos vendo na televisão ainda, além dessa pandemia, que é algo muito horrível, nós estamos vendo que o meio ambiente está conseguindo se regenerar um pouco. Ontem eu estava vendo no Facebook uma foto, um vídeo, na verdade, lá nas lagoas lá de Veneza, lá nos lagos de Veneza, uma água viva que não era vista há muito tempo nadando lá, né? Porque as pessoas, como estão mais em casa, né, que devemos ficar em casa, elas estão, os animais estão saindo aí na natureza. E além de que a quantidade de sujeira, né, que são jogadas dentro desses rios, olha só que horrível, né, elas estão sendo diminuídas. E aí, então, eu vou comentar, né, então, só comentando que o ambiente, né, é um fator determinante para a qualidade da água, né, então,
Se a água for limpa, olha a diversidade ali no recife de coral, né? São animais que são bioindicadores, que a gente chama. Eles são bem sensíveis a poluição, né, a qualquer tipo de coisas que vão interferir nessa qualidade da água. Então, olha só que bonito esses recifes de corais, né? É interessante que isso nunca termine, né? Que a gente consiga, né, fazer essa preservação. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouquinho eu vou gravar uma segunda aula para a gente terminar de corrigir aqueles exercícios. Espero que todos estejam bem e fiquem bem.